Pois é, vamos continuar então nessa pauta do 8 de janeiro, agora com o presidente do Superior Tribunal Militar, Josely Camelo. Presidente, seja muito bem-vindo, obrigada por falar com a gente, um ótimo dia para o senhor. Bom dia, é uma satisfação muito grande poder estar participando desse programa com três poderes, que a cada dia mais ele vem sendo apreciado pelo nosso público. Quero dar um bom dia especial ao Matheus Leitão, ao Ricardo Rangel, ao José Benedito e a todos os nossos espectadores, a todos os nossos ouvintes. É um prazer e uma honra muito grande. Já agradeço pela oportunidade, como estamos falando de um programa Três Poderes, poder falar um pouco sobre o Poder Judiciário e, especialmente, sobre o meu tribunal, a Justiça Militar da União. Presidente, com um ano aí dos ataques, do atentado ali à nossa democracia, a tentativa de golpe que a gente presenciou, aquelas cenas lamentáveis e tristes, em relação aos ataques que aconteceram na sede dos três poderes, um ano depois, a gente pode dizer que a democracia está mais consolidada, que dificilmente a gente vai ver essa cena de novo? Eu acredito que sim, viu? Nós temos que levar em conta, o ministro Alexandre Moraes, nas suas palavras, ele falou da importância do passado, do presente e do futuro. O passado, nós tínhamos aqui, então, nós vivíamos um regime imperial, né? Nós tínhamos o Império, nós tínhamos um Dom Pedro I muito cioso da sua autoridade, né? Dom Pedro, inclusive, dissolveu aquela constituinte e ele mesmo impôs na comissão o que desejava naquela Constituição de 1824, quando ele implantou o poder moderador, que ele era o poder moderador, era o quarto poder e poderia interferir em qualquer das ações. Temos que ver um pouco da história, que naquela época, reis e imperadores tinham o poder de interferir no judiciário. Nós tivemos, então, depois a Constituição de 1800, tivemos a Revolução de 89, a revolta e a Revolução Republicana, quando tivemos, então, a divisão dos três poderes, independentes e harmônicos. E hoje nós podemos perceber, após esse 8 de janeiro do ano passado, um ano depois, podemos tirar lições muito importantes, porque nós estamos vendo que os poderes da República estão muito atuantes, estão muito eficazes. O poder executivo, onde o presidente Lula, quando é eleito, ele é eleito também comandante em chefe das Forças Armadas. E ele sabe muito bem dessa responsabilidade que ele tem. Você veja que, quando houve a transição de governo, um único ministério, a não haver necessidade de a transição, foi o da defesa, porque as Forças Armadas têm suas competências muito bem definidas na Constituição. Nós temos um legislativo que funciona, que realmente representa o povo brasileiro, discute todas aquelas propostas de medidas para melhorar a vida da população, e temos um poder judiciário forte, temos um Supremo Tribunal Federal que atua. Teve um artigo muito interessante agora no Jornal Globo dessa semana, onde fala habemos poderes. Eu achei excepcional aquele artigo, porque hoje o Supremo Tribunal funciona. Ele foi criado logo após a revolta da República, foi criado em 1891, a exemplo do que existia nos Estados Unidos. O Supremo Tribunal Federal foi criado para receber, e recebeu muitas atribuições que era de Dom Pedro I, como poder moderador. O Supremo Tribunal foi criado para ser um poder mediador, para mediar todas as ações, para proteger toda a população brasileira. Então, e hoje funciona muito bem, porque foi sendo amadurecido aos poucos. Tivemos o Rui Barbosa, que foi o grande defensor das constituições e do próprio Supremo. O Supremo Tribunal Federal está sujeito a erros,
porque ali nós temos humanos, mas a última palavra e terá que ser respeitada, e foi visto ao longo desses ataques desses últimos anos, que ela sempre foi cumprida. Eu digo, como disse, então, Rui Barbosa, o único que tem direito a errar e dar a última palavra é o Supremo Tribunal Federal. Então, eu quero enaltecer, nesses programas que trata de três poderes, a importância do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, especialmente do Tribunal Superior Eleitoral, ao longo desses eventos pós-eleição do ano passado. Então, do ano atrasado já, de 1822. Então, isso é que eu queria deixar muito claro, que tudo o que aconteceu levou para o mundo que nós temos uma democracia amadurecida, uma democracia robusta, uma democracia consolidada e poderes que funcionam independentemente, mas eles são harmônicos entre si. Essa é a mensagem que eu tenho sobre o nosso poder judiciário, muito forte hoje em nosso país. Perfeito, presidente. Já posso a bola, então, para o Matheus Leitão, que fez esse contato com o senhor, Matheus. Presidente, bom dia a todos que nos ouvem aqui. Presidente, continuando a falar da história do Brasil, este ano completa 60 anos do golpe militar de 64. E eu queria saber do senhor, né, por que as Forças Armadas nunca reconheceram, de fato, os crimes da ditadura? Essa visão que eu tenho sobre o que aconteceu após a redemocratização, e como o senhor vê pessoalmente as mortes e torturas cometidas pelo regime militar contra presos políticos. Bem, obrigado, então, pela pergunta. Eu quero aqui novamente cumprimentar o Matheus Leitão pelo belíssima homenagem que fez aos pais, à família, o que nós temos mais importante. Ele esteve conosco e viu que o Superior Tribunal Militar abre as portas para quem quiser ir lá pesquisar, e ele é um testemunha disso. Então, muito obrigado por ter citado o nosso Superior Tribunal Militar em seu livro. Matheus, nós temos que levar em conta que a nossa história, né, a coisa, ao longo do tempo, vai evoluindo. Né? Nós temos todo um processo. Né? Nós, já com a República, quando veio a República, né, então foi criado o Supremo Tribunal Federal, com uma das competências, né, a principal delas é realmente a guardiã de nossa Constituição. E hoje cumpre bem esse papel. Mas, ao longo do século passado, talvez por uma herança ainda do Império, então nós tínhamos, eu não sei se por usurpação de competência, até isso dito, eu li em um artigo do ministro Toffoli, muito interessante o artigo, Forças Armadas, o Supremo Tribunal Federal e o Poder Moderador. Ele fez um trabalho brilhante, mostrando que, ao longo de todo o século, até a Constituição de 88, as Forças Armadas estiveram presentes em todas as nossas revoluções. Foi na Republicana, tivemos lá o evento de 1922, o movimento tenentista, que foi criado por ocasião lá do Forte de Copacabana, atuamos na Revolução de 30, constitucionalista, tentona comunista, Estado Novo, tivemos ali apoiando até, inclusive, o próprio Getúlio. Então, e na de 64 não foi diferente. Né? Então, o que houve em 64, nós temos que lembrar que ali nós tínhamos uma bipolarização no mundo. Havia uma ameaça real do comunismo no Brasil. Isso, eu não tenho dúvida que havia essa ameaça. E houve todo aquele processo. Agora, o que nós precisamos, ao relembrar aquele momento, é procurar enfatizar que momentos como aquele não podem ser repetidos, e as Forças Armadas mostraram que jamais entrarão numa aventura dessa, porque o mundo não aceita.
os organismos multilaterais. Nós temos dois pontos muito importantes dentro da nossa política. Um é as Forças Armadas e outro é o Ministério das Relações Exteriores, que é muito pouco falado, mas tem uma importância muito grande nas relações com os demais países do mundo. E tem feito, ao longo do século passado, um trabalho brilhante. E as Forças Armadas ficam na sua retaguarda para manter, então, as decisões tomadas em relação aos outros países. Nós não somos um país que temos aquela visão de que temos que atuar em guerra. Nós queremos a paz. E as Forças Armadas se preparam para manter a paz. Então, em 64, Matheus, eu quero dizer que eu considero que o Superior Tribunal Militar teve um papel fundamental, porque foi dado ao Superior Tribunal Militar a competência de julgar os crimes tipificados na Lei de Segurança Nacional. E aqueles ministros daquela época julgaram aqueles crimes fiel a todos os princípios de um direito democrático, senhor. Porque, se nós pensarmos que a Lei de Segurança Nacional é extremamente rigorosa, com penas desproporcional à qualidade do malefício cometido, ao crime cometido, aquilo poderia ser uma tirania se não fosse tratado dentro dos princípios, dos princípios democráticos. Então, sobre a tortura, então é o que falo muito da tortura. O que é que nós podemos falar sobre a tortura? Até 1997, nós não tínhamos tipificado no Brasil o crime da tortura. Apenas em 1993 é que a ONU entendeu que a tortura era um crime contra a humanidade, que ia contra a dignidade da pessoa humana. E nós, os ministros daquela época, do tribunal, em 1977, se eu não me engano, ao julgar um crime, onde disseram que tinham sido maltratados durante o processo do julgamento, os ministros fizeram um manifesto à nação, repudiando a tortura, que era algo contra a dignidade da pessoa humana. Esse manifesto nós temos assinado por unanimidade por todos aqueles ministros. Então, nós, do Superior Tribunal, repudiamos a tortura. Então, eu acredito que, aos 60 anos da República, nós precisamos rememorar essa data, como rememoramos agora o 8 de janeiro. Nós rememoramos positivamente que hoje nós jamais entraríamos numa aventura que nós entramos naquele momento. Nós hoje entendemos perfeitamente que o poder militar tem que ter subordinado ao poder civil. Nós temos um presidente, nós temos um comandante supremo, temos um ministro da Defesa e temos uma competência estipulado na nossa Constituição e nós cumprimos fielmente o que estabelece a Constituição. Nós trabalhamos pela soberania do nosso país. É esse o nosso objetivo, defender as nossas fronteiras. Foi muito discutido se militar deve ou não atuar na política. Nós tivemos a oportunidade de falar por diversas vezes de que defendemos que os militares têm que atuar dentro da sua competência estabelecida pela nossa Constituição, e nós devemos respeito à nossa Constituição. Então, hoje, nós temos as Forças Armadas amadurecidas, cientes de suas atribuições constitucionais. Nós não temos Forças Armadas que vai interferir em outros poderes, tutelar outros poderes. Isso não existe. E o papel de mediador é o Supremo Tribunal Federal. E ele está fazendo esse papel, embora foi muito injustamente atacado ao longo dos últimos anos. Mas hoje nós temos um Superior Tribunal que atua. E atua de uma maneira muito eficiente, com a ajuda do Conselho Nacional de Justiça, que foi instalado em 2005. Então, o presidente
do Supremo Tribunal Federal tem agora uma assessoria para poder atuar para o desenvolvimento de nosso país, com políticas dentro dos direitos humanos, com políticas voltadas à melhoria da qualidade da população. Isso o Conselho Nacional, através dos seus conselheiros de grupos de trabalho, Sim. fazem com muita eficiência. O ministro Barroso lançou agora, recentemente, na última reunião do Poder Judiciário em Salvador, o Pacto Nacional pela comunicação simples. Então, isso vai trazer mais eficiência ao judiciário, vai trazer mais clareza para a nossa população, vai trazer mais inclusão. O Conselho Nacional de Justiça tem grupo de trabalho para trabalhar na área dos direitos humanos, participar desse processo contra o preconceito. Então, nós temos na Justiça Militar da União uma comissão de prevenção ao assédio moral, ao assédio sexual. Nós queremos um ambiente de trabalho que seja um ambiente realmente agradável para todos, que atenda de maneira eficiente a todos. Perfeito, presidente. É isso que nós queremos. Presidente, só vou pedir para o senhor ser um pouquinho mais conciso para a gente conseguir abordar vários assuntos aqui. Vou passar a bola para o Rangel agora. Realmente eu me empolgo, porque eu adoro a história. Eu sou um fanático pela nossa memória. Imagina. Muito ensinamento. Mas vamos continuar. Bora. Rangel, sua pergunta. Presidente, muito obrigado por estar aqui. É um prazer. E é também uma alegria ouvir esse seu discurso e a sua fala em apoio à Constituição, em apoio ao Poder Judiciário, do qual o senhor faz parte, do Supremo Tribunal Federal. Não são tantos os oficiais generais de 4 estrelas que fazem esse tipo de defesa entusiástica, por assim dizer. Então, também por isso, muito mais obrigado ainda. Outra que eu queria lhe fazer é o seguinte: no 8 de janeiro do ano passado, houve vários... As Forças Armadas não aderiram, né? Felizmente, de fato não aderiram, mas a gente sabe que há elementos militares que aderiram individualmente e essas pessoas cometeram crimes. Há indícios de muitos crimes militares naquele dia. Né? Houve policiais militares que permitiram que as pessoas entrassem, que até confraternizaram. Houve militares do GSI que se comportaram ali de uma maneira um pouco curiosa, né? Há relatos de abrirem a porta para os golpistas entrarem. Há muitos indícios de que elementos militares cometeram crimes ali e as Forças Armadas dizem de uma maneira corporativa, corretamente, que essas pessoas não representam e não representavam as Forças Armadas. Muito bem, se passou um ano, a gente está vendo muita coisa acontecer na Justiça Comum, mas na Justiça Militar a gente não está vendo o Ministério Público Militar investigar e processar esses elementos, muitos dos quais, inclusive, apareceram em vídeo, né? Até alguns, muitos cometendo crimes sérios, outros até de decoro, de xingando oficiais superiores, enfim. Por que a Justiça Comum está funcionando tão celeremente e a Justiça Militar parece que está andando devagar? Não, olha, dessa vez nós estamos seguindo o devido processo legal. Pela primeira vez, não houve uma criação de qualquer subterfúgio para julgar esses que estiveram atuando nessas condições, tanto lá durante o 8 de janeiro, como durante todo esse processo. Né? Se você for ver, em 1935, durante a intentona comunista, Getúlio Vargas criou um tribunal de justiça, para julgar, especificamente quando o Brasil tivesse estado de guerra, e declarou estado de guerra, e julgou, e foi um tribunal de segurança nacional, e foi um tribunal de exceção que tivemos nesse país. Tivemos que, então, criar prisões agrícolas, tivemos que criar
navio, prisão, para abrigar tantos prisioneiros. Isso para julgar aqueles supostos comunistas. Em 64, deram à Justiça Militar a competência para julgar os crimes tipificados na Lei de Segurança Nacional, quando não era a nossa competência. Mas nós o fizemos e o fizemos muito bem. E hoje nós estamos cumprindo a nossa missão de julgar os crimes militares. Crimes militares, por enquanto, só foram identificados 2, porque crimes que não aconteçam em lugar sob a administração militar não é crime militar, é um crime a ser julgado na justiça comum. Nós temos que ter um entendimento que existe um juiz natural. E o ministro Alexandre fundamentou muito bem que, naquele momento, todos aqueles crimes, daqueles vandalismos, não são crimes militares. E nós concordamos perfeitamente com eles. Esses outros que estão sendo julgados, estão sendo investigados. Então, isso tudo está sendo investigado pelo Ministério Público Federal. Não chegou nada para o Ministério Público Militar. O que chegou para o Ministério Militar, nós, estamos em fase final de julgamento e outro julgamos. Como o senhor mesmo falou, que então trataram mal, quer dizer, difamaram superiores. Esse é um crime de injúria, já foi julgado e já foi transitado em julgado. Então, esses 2 são os últimos crimes militares que nós tivemos. E nós, tanto no Ministério Público, tanto no Superior quanto no Superior Tribunal, nós somos provocados. No momento em que chegar, então, para que seja investigado pelo Ministério Público, e o Ministério Público entender que há indícios de crime e fizer a denúncia, nós vamos atuar. Até agora não temos nada nesse sentido, nada, absolutamente nada. Nada. Tudo está, então, funcionando normalmente, dentro do devido processo legal. Tudo que aconteceu no 8 de janeiro está lá com o ministro Alexandre de Moraes, e tudo que está sendo, que a própria CMI enviou para o Ministério Público, está sendo investigado. Se em um dado momento se identificarem que há indício de um crime militar, será encaminhado para o Ministério Público Militar. Mas veja que na Constituição se prevê que os crimes contra a ordem pública, contra a ordem social ou contra a ordem política, a competência é da Justiça Federal. Presidente, José Benedito participa da nossa conversa. Presidente, muito obrigado pelo comparecimento do senhor ao programa. Eu compartilho do Rangel aí a minha satisfação de ver um oficial externando essa visão sobre democracia e sobre as instituições. E eu queria fazer uma pergunta para o senhor nessa questão da imagem. Os militares, oficiais graduados, né, aderiram ao governo Bolsonaro, mesmo oficiais graduados da reserva, né, e até tinha gente que era da ativa, aderiram ao governo. E nesse episódio de 8 de janeiro, passado um pouco mais de um ano também, assim, ficou muito claro qual foi o papel de alguns oficiais também. Olhando agora já com certo distanciamento, né, essa aproximação de gente graúda das Forças Armadas, mesmo que da reserva, e o papel que esses oficiais tiveram no 8 de janeiro, o senhor acha que, de alguma maneira, a imagem das Forças Armadas foi comprometida? O senhor acha que isso pode ter acontecido? Não tenho dúvida que foi comprometida, porque, na verdade, já houve uma pesquisa e, pela primeira vez, nós estivemos em 5º lugar na imagem perante a sociedade. Mas, olha, o presidente da República é o comandante supremo das Forças Armadas. Ele escolhe o seu ministro da Defesa, escolhe os seus comandantes com as pessoas que ele tem alguma confiança. E o presidente Bolsonaro conhecia todo aquele grupo de oficiais generais, era um contemporâneo deles, escolheu aqueles que eram da sua confiança. Naturalmente, muitas das competências que foram atribuídas às Forças Armadas não deveriam estar. Eu dou como exemplo o problema das urnas. Forças Armadas não está previsto a fiscalização das urnas. As Forças Armadas participam das eleições, contribuem com o Tribunal Superior Eleitoral quando tem a garantia da votação e da apuração. Aonde sentisse necessidade da presença das Forças Armadas, o presidente do Supremo Tribunal, do Superior Tribunal Eleitoral, solicita ao ministro da Defesa o apoio naquela comunidade, naquela prefeitura, naquele município, naquele estado. Então, isso nós atuamos perfeitamente. Mas
Nós temos que colocar em mente na sociedade brasileira que hoje o presidente da República, o ministro da Defesa e os comandantes militares têm a noção perfeita que nós temos que cumprir a nossa missão constitucional de defender a pátria e garantir os poderes constitucionais. Essa é a nossa missão, proteger as nossas fronteiras terrestres, marítimas e aéreas, e assim nós teremos protegendo o nosso país. Presidente, para a gente encerrar, vou pegar o gancho aqui da pergunta do Rangel, para deixar bem claro, os militares envolvidos no 8 de janeiro serão punidos? Marcela, é o que eu falei. Todo esse processo investigatório feito pela CPMI, esse processo todo não foi encaminhado para a Justiça Militar. Esse processo foi encaminhado para o Ministério Público, tudo está sendo investigado e nós temos que ter paciência. Tudo tem uma velocidade, a política tem uma velocidade, a justiça tem uma velocidade e nada foi concluído. Não sabemos se serão oferecidos a denúncia. A denúncia serão oferecidos se houver indício de crime. Se houver indício de que será oferecido a denúncia, o Ministério Público vai analisar tudo aquilo e vai ser levado a um juiz competente. O juiz vai julgar, vai dar todo o direito ao contraditório. O importante de tudo isso é que as nossas instituições estão funcionando plenamente e a contento. Então, vamos ter paciência, vamos aguardar. Se cometeu maus feitos e for comprovado, deverá ser condenado. Isso é o que eu penso. Perfeito, presidente. Obrigada pela sua entrevista aqui com a gente. Foi uma honra também ter o senhor aqui participando e pelas informações também. Obrigada e até uma próxima. Eu agradeço demais pela oportunidade que eu tive aqui. Agradeço ao Leitão essa oportunidade de ter me convidado. Viu? Olha, é sempre um prazer a gente levar a sociedade brasileira. E eu quero deixar muito claro aqui que, após tantas fake news, o papel da imprensa cada dia se torna mais importante. Então, eu tenho muita apreciação, aprecio muito o papel da imprensa, e a imprensa tem que ser investigatória, tem que esclarecer a população de tudo isso que está acontecendo nesse país. Mas, olha, temos certeza que o nosso país é um país grande, um país forte, e que a nossa população não quer desunião, quer união, quer solidariedade, quer um país grande, quer um país que no mundo seja reconhecido, como foi reconhecido nesse 8 de janeiro, instituições fortes e democráticas. Muito obrigado a vocês aí pela grande oportunidade que eu tive. A gente que agradece. Obrigada, presidente.